Deus. Números 16. Ora, Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, juntamente com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, filhos de Ruben, tomando certos homens, levantaram-se perante Moisés, juntamente com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados Assembleia, varões de renome, e ajuntando-se contra Moisés e contra Arão, disseram-lhes: demais é o que vos arrogais. A vós, visto que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles, porque, pois, vos elevais sobre a Assembleia do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, caiu com o rosto em terra, depois falou a Corá e a toda a sua companhia, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu, e quem é o santo, ao qual ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, Corá e toda a sua companhia, tomai para vós incensários. E amanhã, pondo fogo neles, sobre eles deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, esse será o santo, demais é o que vos arrogais a vós, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi. Acaso é pouco para vós que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de fazerdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar, e contigo todos os teus irmãos, os filhos de Levi, procurais também o sacerdócio. Pelo que tu e toda a tua companhia estáis congregados contra o Senhor, e Arão, quem é ele, para que murmureis contra ele? Então Moisés mandou chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, eles porém responderam: não subiremos. É pouco, porventura, que nos tenhas feito subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares no deserto, para que queiras ainda fazer-te príncipe sobre nós. Ademais, não nos introduziste em uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura cegarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se grandemente, e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nenhum só jumento tenho tomado deles, nem a nenhum deles tenho feito mal. Disse mais Moisés a Corá: comparecei amanhã tu e toda a tua companhia perante o Senhor, tu e eles, e Arão. Tome cada um o seu incensário, e ponha nele incenso, cada um traga perante o Senhor o seu incensário, 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomou, pois, cada qual o seu incensário, e nele pôs fogo, e nele deitou incenso, e se puseram à porta da tenda da revelação com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da revelação, então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: apartai-vos do meio desta congregação, para que eu, num momento, os possa consumir. Mas eles caíram com os rostos em terra, e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, e indignar-te-ás tu, contra toda esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: fala toda esta congregação, dizendo: subi do derredor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se, e foi ter com Datã e Abirão, e seguiram-nos os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: retirai-vos, peço-vos, das tendas desses homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que não pereçais em todos os seus pecados. Subiram, pois, do derredor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram, e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com suas mulheres, e seus filhos e seus pequeninos. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todas estas obras, pois não as tenho feito de mim mesmo. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a boca e os tragar com tudo o que é deles, e vivos descerem ao Seol, então compreendereis que estes homens têm desprezado o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a boca e os tragou com as suas famílias, como também a todos os homens que pertenciam a Corá, e a toda a sua fazenda.
Assim eles e tudo o que era seu desceram vivos ao Seol, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação, e todo Israel, que estava ao seu redor, fugiu ao clamor deles, dizendo: não suceda que a terra nos trague também a nós. Então saiu o fogo do Senhor, e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tire os incensários do meio do incêndio, e espalha tu o fogo longe, porque se tornaram santos os incensários daqueles que pecaram contra suas almas, deles se façam chapas, de obra batida, para cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, por isso se tornaram santos, e serão por sinal aos filhos de Israel. Eleazar, pois, o sacerdote, tomou os incensários de bronze, os quais aqueles que foram queimados tinham oferecido, e os converteram em chapas para a cobertura do altar, para servir de memória aos filhos de Israel, a fim de que nenhum estranho, ninguém que não seja da descendência de Arão, se chegue para queimar incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e sua companhia, conforme o Senhor dissera a Eleazar por intermédio de Moisés. Mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. E tendo-se sublevado a congregação contra Moisés e Arão, dirigiu-se para a tenda da revelação, e eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão à frente da tenda da revelação. Então disse o Senhor a Moisés: levantai-vos do meio desta congregação, para que eu, num momento, a possa consumir. Então caíram com o rosto em terra. Depois disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele e leva-o depressa à congregação, faz expiação por eles, porque grande indignação saiu do Senhor. Já começou a praga. Tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitando o incenso no incensário, fez expiação pelo povo. E pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Ora, os que morreram da praga foram 14.700, além dos que morreram no caso de Corá. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da revelação, pois cessara a praga. Números 17. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreve o nome de cada um sobre a sua vara. O nome de Arão escreverá sobre a vara de Levi, porque cada cabeça das casas de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da revelação, perante o testemunho, onde venho a vós. Então brotará a vara do homem que eu escolher, assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes deram-lhe varas, cada príncipe uma, segundo as casas de seus pais, 12 varas. E entre elas estava a vara de Arão. E Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, no dia seguinte, que Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, brotara, produzira gomos, rebentara em flores e dera amêndoas maduras. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles olharam, e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para se guardar por sinal contra os filhos rebeldes, para que possas fazer acabar as suas murmurações contra mim, a fim de que não morram. Assim fez Moisés, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então disseram os filhos de Israel a Moisés: eis aqui, nós expiramos, perecemos, todos nós perecemos. Todo aquele que se aproximar, sim, todo o que se aproximar do tabernáculo do Senhor, morrerá, porventura pereceremos todos. Números 18.